Boa noite a todos os presentes aqui na nossa casa hoje, a todos que nos ouvem pelas redes sociais, a todos os nossos servidores, todos os colegas, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, vou cumprimentar a soldado Nadiana pela homenagem feita e tão merecida, né? E assim cumprimento todos os seus colegas, toda a corporação da Brigada Militar, que faz um trabalho essencial aqui na nossa comunidade e é tão importante, né, para a nossa segurança. Bom, eu estou extremamente entristecida, acho que vou iniciar assim, com os acontecimentos da final do Campeonato do Vôlei na última sexta-feira. Assim como eu, os meus colegas também foram muito cobrados para se manifestar, para colocar uma posição e cobrar uma posição, né, da Câmara. Então, não podemos deixar de fazê-lo. O que a comunidade e os atletas presenciaram dentro do ginásio de esportes é algo inaceitável. A violência emocional, a violência física, verbal, ela é intolerável para qualquer pessoa, qualquer cidadão. E me deixa mais entristecida ainda ter que estar falando isso hoje aqui, nessa forma, que tudo isso, né, que aconteceu e toda essa situação que foi gerada tenha iniciado ou partido ou participado de um colega nosso, né, que nada mais é que um representante da nossa comunidade. E pensando em toda a situação, me deixa mais preocupada, porque há 2 semanas atrás eu já vinha recebendo relatos de pessoas que participam, né, que participam muito do vôlei e estavam no ginásio acompanhando o campeonato, que já havia outras situações, né, na torcida em relação ao colega, muito impulsivo e intenso, torcendo, né, pelo time, acredito que pelo time do seu filho, pelo Capimares, inclusive com xingamentos à arbitragem, às atletas, e me surpreendeu muito também quando me falavam que, inclusive, ao próprio atleta e filho, né. Mas o que a gente viu acontecer nessa sexta-feira, ela ultrapassou todos os limites do que é tolerável, do que é aceitável. E a gente não pode, infelizmente, a gente não pode relativizar e achar que aconteceu por ser apenas um torcedor nervoso, né? Ou, enfim, se estava ou não embriagado, não tenho esse conhecimento para falar aqui. Mas, infelizmente, não se trata disso. E, para cada ato, eu falo agora na condição de advogada, né, que é o que eu sou, e, às vezes, eu já ouvi falas aqui na Câmara debochando, porque eu sou advogada, tu és advogada, tu tens conhecimento, né? Muitas vezes em tom de deboche. E é o que eu sou. É exatamente isso que eu sou. Eu sou há 18 anos, com muito orgulho, com muito esforço e com muita dedicação. E então, para cada ato, há uma consequência. Para cada atitude, para cada escolha, há um caminho. Não tem como nós fugirmos disso. E não podemos fugir disso. Porque omissão também é crime. Omissão também é tipificado como crime. Então, me entristece muito, realmente, eu ter que estar aqui fazendo essa fala e sabendo que nós teremos procedimentos legais e regimentais a prosseguir daqui em diante, porque é isso que a legislação determina. Que não tem outra forma de nós fazermos e a comunidade nos demanda quanto a isso. Porque nós aqui, além de nós sermos cidadãos que devem seguir lei e ordem, como todos, né, nós somos uma representatividade. E é inaceitável o que nós vimos acontecer, é injustificável. Aparecerão defesas justificativas, e todas elas eu entendo que sejam legítimas, inclusive, mas elas não são justificáveis, infelizmente.
Então, a gente não pode, pelo nosso regimento, pela legislação que nos guia e pela representatividade que a gente tem enquanto vereador eleito aqui, a gente não pode e não deve se omitir e não podemos relativizar o que aconteceu. Não podemos. Porque a conduta apresentada, ela não pode ser de um representante do povo. E cada pessoa que assistiu, tão incrédula como eu assisti e tão entristecida como eu fiquei, cada pessoa ela tem que pensar que é um representante. Indiferente dos demais que estavam envolvidos, indiferente do que aconteceu, enfim, se foram provocações ou não foram provocações, ali estava um de nós. E quando há um de nós, há uma Câmara envolvida, há uma instituição envolvida. Uma parte depois, não? Sim, vereador. O espaço que a Marília me concedeu, e quero dizer para vocês, sempre aonde eu ando, esse vereador de 60 e poucos anos, de cabelos brancos, já estou com 30 e poucos anos nessa casa, fui presidente, fui vereador, e sempre onde eu ando, eu represento todos os vereadores. E esse vereador que não tem os cabelos brancos, eu costumo aqui nessa tribuna puxar a orelha dele, porque eu digo, vá devagar, vereador, canja de galinha e guaraná e água com açúcar não faz mal para ninguém, nós temos muitos anos a conviver nessa comunidade. E eu não me senti representado, eu estava fora nesse fim de semana, e eu fiquei muito entristecido com a atuação, Josué. Mas acontece, a vida é de acontecimentos. E digo que o quê? Repensa, lê a Bíblia, fala com Deus e recompõe essa tua vida, entende? Porque nós precisamos muito, e a casa precisa muito de vereadores aqui, comprometidos como nós somos. Vamos continuar, e a Câmara tem que cumprir as suas ordens e as suas leis. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, muito obrigado. Então, para concluir, assim, né, o que eu vinha falando, vereador, sim, então, concluindo o que eu vinha falando, realmente, a gente não pode relativizar o que aconteceu, não tem como minimizar o que aconteceu. Terão justificativas, terão defesas, terá toda a oportunidade, né, de defesa que é cabível. Mas, infelizmente, fica registrado, e eu tenho certeza absoluta que, se fosse outra pessoa que tivesse acontecido, talvez a proporção das redes teria sido outra, inclusive, né? Mas, enfim, cada um faz a política da sua forma. Vou finalizando meu tempo aqui, mas eu volto nos esclarecimentos pessoais para falar sobre o mesmo tema. Eu gostaria de verificar também e de questionar aos colegas Paulinho e o Daniel quanto à comissão de ética, a atitude da comissão de ética do Partido Progressista, do PP. Porque, da mesma forma que acaba atacando a instituição da Câmara, acaba também atacando o Partido Progressista. E, dentro do regramento dos partidos, há uma comissão de ética que tem que apurar, né, o que aconteceu e, enfim, tomar as providências cabíveis enquanto a isso. Mas a gente sabe que, a gente viu que o nosso colega acabou extrapolando, mas quem, né, como ser humano, às vezes não acontece isso. E aí eu quero simplesmente fazer uma leitura aqui, só para relembrar, né, que lá nas escrituras, lá, bíblica, tá? O senhor me dá uma parte dessa Sim. leitura? Uma boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu não consegui me inscrever hoje aqui, só 4 pessoas podem falar. Então, está aqui familiares, amigos, pessoas aqui presentes, principalmente os brigadianos. Hoje aqui foram recebidos muito bem, né? Nem sempre vocês foram tão bem recebidos aqui. Há pessoas aqui que deram moral em carta de repúdio, que já fizeram documentos fraudulentos, né, como o ofício 65, acusando de brigadianos invadirem armados aqui sem autorização, sendo que aqui é uma casa
pública. Por Então, questão de ordem, vereador Jesuel, sim, eu conforme o nosso regimento, eu peço que a parte seja conforme a fala do vereador, e eu peço que fique registrado, mais uma vez, né, que o vereador, mais uma vez, está fugindo do nosso regimento interno. Fique registrado em ata. Pode continuar. Não, só peço a correção do meu tempo agora, dos 20 segundos. É porque a senhora pediu questão de ordem. Pode continuar? Eu preciso da correção dos 20 segundos. Então vocês já viram, né, como é recebida a brigada e com quem foi o problema aqui, um dos que foi. Eu não poderia me explicar aqui, em primeiro lugar quero me desculpar com a comunidade, os atos ali que aconteceram explicarei posteriormente aqui, né? Todos ali, quem fala na tribuna e usa a tribuna tem uma responsabilidade muito grande, então não se pode mentir, tem que se provar o que é dito ali. Os atos aconteceram nos últimos pontos do tie break da final do campeonato, ou seja, tudo transcorreu perfeitamente até o final. Tenho provas e vídeos que fui agredido verbalmente por minutos por torcedores que eu nem conhecia e nem tive contato com eles. Tenho a confissão deles por escrito e verbal, e se precisar eles virão aqui para dizer que eles me provocaram. Fui agredido, e tem vídeo que mostra isso, eu sendo agredido verbalmente, tomando pontapé, e aí eu revido. E na rua, o vídeo que mostra na rua é o final do vídeo, onde 3 homens me agridem, e eu tenho que reagir. Eu não posso apanhar, me deitar, apanhar. Eu sou um pai de família e fui verbalmente agredido na frente dos meus filhos por minutos. Então, qual o pai de família que consegue ficar ouvindo as agressões tempo, e o que eu estou falando, eu tenho prova e testemunha. Então, o meu tempo aqui está encerrando, só tem mais 10 segundos do meu à parte. A verdade vai vir à tona no momento certo. Várias vezes já sofri perseguições e BOs contra mim, está caindo um por um, e esse vai cair também. E eu vou me explicar à comunidade, eu não me eximo dos meus erros, eu errei sim, como pai de família, tenho vergonha dos meus erros e vou assumir. E vou falar posteriormente aqui, vocês podem ter certeza que eu dou minha cara a tapa e eu não fujo da raia, porque o que eu erro, eu assumo com certeza. Obrigado. Continuando aqui a passagem bíblica de João 8, de 1 a 11. Jesus ensina. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas pela manhã voltou ao templo, e o povo se reuniu ao seu redor para que ele os ensinasse. A acusação: mestres da lei de fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e o colocaram no meio. O questionamento: perguntaram a Jesus o que fazer com ela, lembrando que Moisés ordenou apedrejá-las. A resposta de Jesus se baixou, começou a escrever no chão. O desafio. Ele então se levantou e disse: quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. À saída dos acusadores, as pessoas começaram pelos mais velhos, foram saindo acusados por suas próprias consciências, até que só restou Jesus e a mulher. O encontro final. Jesus se levantou e perguntou à mulher onde estavam todos. Ela respondeu que ninguém a havia condenado. A absolvição e o conselho. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Claro que é uma palavra bíblica, né? Mostrando, né, que nós somos seres humanos, qualquer um está sujeito a um erro, que atire a pedra quem nunca errou, né? Inclusive muitos de nós aqui na Câmara já teve episódios parecidos, inclusive episódios em que a pessoa não estava embriagada e aconteceu fatos muito semelhantes. Então, fica aqui um questionamento: será que não estão jogando uma questão política, né? Porque o GESO, porque é o vereador que mais atua na comunidade, lógico, não estou dizendo que ele não errou, né? Partiu para a agressão, a gente perde a compostura, né? Como nós somos públicos, mas quem não está livre, né?
Então, isso fica como um pensamento para todos, porque é muito fácil julgar, mas quem às vezes está ali no conflito de cabeça quente, é muito fácil explodir. Tá? Eu lido isso todos os dias em sala de aula. Vocês não sabem como que é hoje trabalhar com alunos de 6º a 7º ano. Né? Eu lido com isso diariamente, né? E cada vez está mais difícil. As pessoas, e as ofensas, elas não só são físicas, as ofensas elas podem acontecer de forma oral, e às vezes de forma oral acontece de machucar mais do que um soco. Tá? Essas são as minhas palavras, depois eu volto nas explicações pessoais. Muito obrigado. Presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham nessa noite de trabalhos, a todos que nos assistem de casa, o meu boa noite. É lamentável, hoje, uma sessão que seria de homenagem, e será daqui a pouco, né? Mas a gente precisar falar desse tipo de coisa. Eu sou professora da rede estadual há mais de 30 anos, e como o meu colega, professor Daniel, falou, cada vez mais difícil da gente estar lidando com as crianças, com os desentendimentos e com as brigas deles. Mas nunca na escola, direção, as orientadoras, supervisoras, nós professores, deixamos passar em branco. É inadmissível, a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar em branco. A gente chama as crianças, conversa, explica, e se possível, se preciso, se chama os pais, se registra uma ata, para que eles aprendam, desde pequenos, que para tudo tem limite. Que a gente não pode sair fazendo tudo que a gente pensa que é certo, tudo que a gente pensa que é possível. Né? E nós, como professores, a gente precisa dar o exemplo. Eu sou funcionária pública, como eu disse, há mais de 30 anos. E a gente precisa dar o exemplo. Se eu trabalho na sala de aula e digo para os meus alunos que é ruim, que não faz bem para a saúde fumar, eu não posso jamais estar fumando na frente deles. Eu tenho que dar o exemplo para poder fazer as cobranças. Como vereadora, agente política, esse é o meu 3º mandato. Né? Eu tive 2 mandatos, depois eu tive um mandato de vice-prefeita, e agora mais um mandato de vereadora, a qual eu estou retornando a esta Casa Legislativa. E também penso que aqui nós devemos ser exemplo. Bons exemplos. Dar bons exemplos. Aqui eu não estou só. Eu não falo por mim, como os meus alunos me chamam, Prof. Sandrinha. Eu falo por todos os munícipes que me escolheram para estar aqui representando. Embora eu fui a vereadora menos votada, aqui eu fui a 9ª colocada, mas aqui o mais votado e o menos votado têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, aqui estou representando não só os 82 que votaram em mim, estou representando a todos os munícipes de Capivari, naquilo que eles precisarem, naquilo que eles me procurarem, eu estou sempre à disposição. Então, é lamentável, repito, o acontecido da sexta-feira, no ginásio de esportes, vindo de um vereador, vindo de qualquer pessoa, mas especialmente de um representante do povo. Fico triste, me encaminharam vários vídeos, eu só olhei a primeira vez porque eu não sabia o que era, depois eu não olhei mais. Fiquei muito entristecida, né, com aquela ocorrência, vi pessoas que estavam colocando ali, né, os emojis sorrindo, não achei graça, achei muito sério e muito triste o que aconteceu, né? Então, como foi lida aqui a nossa nota de repúdio, né, dos colegas, eu quero dizer que, claro, não me representa, esse é o 3º mandato que eu tenho aqui, e tive um mandato na prefeitura, não me representa, porque eu repudio qualquer tipo de violência, de qualquer caráter, especialmente o físico. Então, é complicado, é difícil a gente estar falando isso para um colega que trabalha conosco,
embora às vezes a gente possa se desentender, ter ideias diferentes, né? Discutir, vamos dizer assim, mas isso é normal. A gente discutir sobre posições partidárias, sobre aquilo que a gente não concorda, isso faz parte do jogo, da política, né? Mas é lamentável a gente precisar estar aqui falando, e a gente precisa se posicionar, porque a própria comunidade nos cobra. Qual é a tua posição? A minha posição, repito, eu repudio qualquer tipo de violência, venha de quem vier. Muito obrigada pela atenção. Parte, perdão. Pois não. Vereadora, a senhora, nós já trabalhamos juntos aqui nessa casa há alguns anos, já trabalhei em situação, já trabalhei em oposição, mas o que nós temos que ter é respeito. Respeito não faz mal para ninguém. Nós temos que ter uma autoridade do município, é o prefeito. O prefeito foi eleito porque a maioria do povo escolheu ele. Tem alguém que não gosta? Tudo bem, se respeitamos aqueles que não gostam. Mas nós temos ele, que é o número 1. Aqui nós temos a vereadora Cristina, que é a presidente da Câmara no momento. No ano que vem vai ser outro, do outro ano que vem vai ser outro. Mas vamos. Então nós temos que ter respeito. E o respeito começa pela casa legislativa, começa pela casa executiva e começa com a comunidade. Quando você não discorda, vereador, eu até vejo muitas vezes aqui, manifestei com a sua pessoa, de você ter limites. Você tem que ter limites, porque é o seguinte, uma frase, uma crítica construtiva é muito bom. Várias vezes você aproveita. Vota alguns pedidos seus e lhe disse já uma vez que para lhe defender tinha o seu Lia Pires, porque você perdeu o respeito com o prefeito aqui nessa casa, que quase saíram brigando a soco aqui. Isso aí não é casa, não é luta de boxe, não. Então a gente tem que ter o respeito. E quando perde o respeito acontece como aconteceu. Mas você não pode pegar moral de cueca, entende? Dizer aqui que é o bonitinho, que é o certinho, ir lá no salão e fazer uma bandalheira. Por favor, pô. Para aí só um pouquinho. Se o cara é certo aqui dentro, tem que ser certo lá fora. Né? Não é isso? Isso. Então, eu não estou lhe dizendo uma coisa. Você sabe que o vereador Beto já perdeu os cabelos aqui dentro, branqueou os cabelos, já tenho muitos cabelos brancos, e 33 anos a comunidade me reelege para vir aqui para essa casa. E vocês nunca viram... Tem alguém que não gosta de mim, por favor, claro. Mas se não gosta, não gosta. Eu uso a camisa azul, sou gordo, tá, quem você... Entende? Mas quem gosta, mas tem que trabalhar correto, vereadora. Isso aí eu digo, a casa tem que ser respeitada, todos os poderes. E essa casa, se Deus quiser, nós vamos entrar nos eixos. E o vereador Jesuelo vai se comportar posteriormente, não sei como é que vai ficar o seu futuro. Tempo, vereador. Mas vamos procurar fazer a coisa certa, né, vereador? Muito obrigado. Boa parte, colega. Pois não. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a nossa presidente, colegas, as pessoas que estão aqui. A Nadiana, nossa querida soldado, que não merecia estar ouvindo isso, mas, infelizmente, né, não podemos evitar. Sandra, eu só quero te ajudar aí no complemento em relação à nossa profissão, né? Nós aí, professoras já de 30 anos de carreira, que eu também, né, completei este ano 30 anos de carreira, e vocês não pensem que esses 30 anos de carreira eles são fáceis. A gente tem que cuidar a roupa que a gente usa para ir ao supermercado, porque nós somos uma categoria que está ali para passar ensinamento para as crianças. E aqui na Câmara não é diferente. Nós representamos as pessoas que foram às urnas e que nos escolheram, né? E aí eu já passo a não falar mais de roupa, eu passo a falar de comportamento. Nós temos que ter hombridade, nós temos que honrar cada voto que foi depositado em nós, cada pessoa que confiou no nosso trabalho. E não é agredindo os colegas aqui verbalmente ou agredindo as pessoas na rua, a soco e pontapé, que a gente vai estar dando um bom exemplo. Nós, vereadores, temos que, se não é da nossa vontade, representar quem nos elegeu e nos trouxe até aqui, então é bom, né, pedir aí uma licença, pedir para se retirar, se não está gostando, né, porque a gente não pode levar as coisas na agressão.
A gente não pode achar que tudo a gente resolve aí, né, de maneira agressiva, de maneira debochada, tirando sarro da cara dos colegas, inventando historinhas, né? Nós exigimos respeito dentro dessa casa. Muito obrigada, colega. Para encerrar, então, eu gostaria de dizer que esporte é uma atividade saudável, onde deve prevalecer o respeito, a alegria e a confraternização entre as famílias que lá estavam, com crianças, torcendo, alegres, e aí tudo foi por água abaixo. Então, vamos refletir, vamos repensar as nossas ações, os nossos atos, cada vez, né, ainda mais quando a gente está na vitrine. Nós, agentes políticos, estamos na vitrine. Tudo que a gente faz é pensado, é julgado, é olhado com outros olhos. Então, não que a gente vai ficar ali dia a dia se cuidando do que vai fazer. Tem que ser uma coisa natural, que vem lá, que a gente aprendeu com as nossas famílias, né, como tratar as pessoas, sobre os limites, até onde que a gente pode ir. Então, vamos, né, ficar atentos, refletir bastante sobre essas questões que são imprescindíveis para a gente conviver em sociedade. Obrigada. O que aconteceu, né? Eu acho que quando fiquei sabendo, na hora, de imediato, já liguei para o colega vereador Geso, né? E para saber o que tinha acontecido, né? E até porque a gente começa a ver as imagens, né? E com certeza, né? Também fiquei triste pelo ocorrido, né? Mas também aqui eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Ninguém está livre, sabia? De entrar numa provocação, de entrar numa discussão, né? Aconteceu comigo nessa casa aqui aconteceu comigo, né, com hoje o atual prefeito. E na minha primeira legislatura, o vereador Roberto Camargo estava aí, a professora Sandra estava comigo, a gente quase chegou a via de fato aqui, né, esquentamos a cabeça, né, depois, passou o tempo, a gente reconheceu que nós estávamos errados, assim como aconteceu com o vereador Geso, com os rapazes envolvidos também, ambos reconheceram do erro que fizeram, né, então, e acontece. Acontece em várias coisas aqui, acontece em vários lugares. Por exemplo, aqui, aconteceu até... PC está aqui hoje, por exemplo, o PC, há um tempo atrás, o PC vai concordar comigo, no esporte, cabeça quente, acabou se envolvendo numa briga feia. Aconteceu, isso acontece no esporte, infelizmente acontece, não era para acontecer, mas aconteceu com o seu PC. Né? Aconteceu com o vereador Roberto Camargo também, num lugar inusitado, policial na Diane, o vereador Roberto brigou num velório. O vereador Roberto levou um soco num sepultamento. Então, ninguém está livre dessas coisas, ninguém está livre dessas brigas. Né? Temos que cuidar, acho que a gente concordo com todos os colegas aqui, né? A gente tem que ter cuidado, nós representamos uma comunidade forte lá fora, a gente tem muitas pessoas e a gente tem que ter todo o cuidado com a nossa imagem e com o que representa. A gente tem umas pessoas que contam muito com o nosso trabalho, tem crianças que se espelham em nós, então a gente tem que ser exemplo. O vereador Gesuelo está muito arrependido do que fez, está muito arrependido, né? Assim como os colegas também, os rapazes lá que se envolveram no caso ali, estão muito arrependidos. Mas queria dizer para o vereador Maninho, meu colega Maninho, que acho que não precisa me chamar a atenção, Maninho. Eu estou acompanhando, jamais vou aplaudir qualquer tipo de agressão no esporte. Assim, Maninho, como eu não aplaudo a tua passagem nesta casa aqui. Tu ficou 13 meses aqui assinando o contra-cheque, recebendo dinheiro público e não pediu para acender uma lâmpada do município. Não cabe a ti vir para aqui e me cobrar de mim. Eu sei o que tem que fazer como cidadão, como vereador e como esportista. Não compactuo com qualquer tipo de violência no esporte. Assim como tu, me desculpa o que eu estou falando para ti, jamais pensei em falar isso para ti. Agora, não compactuo com qualquer tipo de violência no esporte. Assim como não aplaudo a tua parcela nessa casa. Presidente. Sim, senhor Renato. Por favor, a plateia não pode se manifestar. Peço, então, ao Maninho que não se manifeste. Dito isso, presidente, parabéns ao meu colega aqui. O senhor me dá uma parte? Pela passagem. Pois não, vereador. Tenho mais 2 minutos para falar. Quero calmamente dizer que estou envergonhado do que aconteceu lá. Eu, como pai de família, tenho vergonha. Ao longo do tempo agora, hoje mesmo quero me pronunciar com mais tempo no final da sessão. Aos rapazes que se envolveram comigo durante todo o evento, não tivemos contato algum, nem discussão. Eles são de família boa, né? Tanto os de Palmares quanto o rapaz aqui que trabalha aqui em Capari, que inclusive trabalhava com meu filho, eu nem conhecia. Né? São trabalhadores, são honestos. Nós estávamos bebendo, eu quanto eles. Uma outra coisa que eu acho errado, e uso eu como exemplo,
bebida alcoólica em espaços públicos, né? Não acho legal e eu sou a prova disso e quero ser julgado e punido por isso. Tenho que pagar pelos meus erros. Sou pai de família, sim, e vou passar pelo crivo dessa casa aqui. Me puno como isso, fico olhando as imagens como pai de família. Os pais lá também não gostariam de estar vendo seus filhos ali ou levando soco ou dando soco. Eu sofri muitas agressões na nuca, pontapé, afinal eram 3 homens contra mim sozinho, na rua, no ginásio, no momento que eu estava indo embora. Tinha que reagir, obviamente, eu tenho que me defender. Dentro do ginásio, em momento algum, eu agredia ou me dirigia a qualquer pessoa, eu reclamava de um lance que eu julgava ter sido fora a bola, reclamava para a arbitragem, né? E nesse momento comecei a ser muito ofendido por esses rapazes, e tenho prova disso e vídeos, né? Inclusive eles se arrependeram e me procuraram, minha família e tudo, admitindo isso que eles fizeram. E o momento que eu chego na frente do rapaz que vê que eu troquei, que eu acabei agredindo com soco, eu pergunto para o rapaz, até quando o senhor vai ficar me agredindo? E ele fala um palavrão e me dá o pontapé com os 2 pés. E aí eu revido, acabo dando 2 socos, né? Nem sei se acertei o rapaz, né? Mas foi isso que aconteceu e fui retirado para fora do ginásio. Então, eu vou explicar isso melhor com mais tempo. E essas situações é constrangedor. Eu tenho vergonha disso que aconteceu e com certeza isso não serve de exemplo, não condiz com aquilo que eu trabalho e faço pela comunidade, vereadora Sandra. Tempo, né? Vereador. Desculpa, eu não tenho tempo hoje, não consegui me inscrever. Falo Obrigado, mais no vereador expediente, Gesso. vereador. O senhor me dá uma parte, vereador. Vereador Tati, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, você sabe disso, né? Eu vou dar parte para os colegas do meu bloco hoje. Daqui a pouco eu acho que a sua colega vai falar ali, a professora Cristina, a vereadora Cristina. Tá Pelo respeito que tem para a senhora, tá bom, dona Tá Tati? joia, eu ia lhe dar uma oportunidade de responder uma pergunta, mas eu pergunto depois. Certo. Com certeza, vereador Gesso, né? Fiquei chateado, sim, com o que aconteceu, até porque foi com o vereador, né? E não aplaudo, não compactuo qualquer tipo de violência nos estádios, ou seja, no ginásio, ou seja, no estádio, sim, em futebol. O senhor cria uma parte, vereador Paulinho? Cria uma parte, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a todos aqui presentes. Bom, eu sou um vereador de poucas palavras, mas como o meu nome foi citado hoje também aqui, né? E hoje pela manhã, na verdade, durante o dia, né, o pessoal estava me perguntando se eu era a favor do que aconteceu. Eu falei, não, eu sou contra. Realmente, eu sou contra qualquer tipo de violência. Né, sou a favor do esporte. Só que o julgamento não vem de nós. Deus é quem julga, nós somos seres humanos, nós somos direitos a erro. Tá bom? Obrigado, vereador. Obrigado. Somos falha, né? Acho que todo mundo, nós somos falha, que nem já falei, aconteceu comigo aqui nessa casa aqui, gente. Aconteceu comigo, prefeito, e se arrependemos 2, portanto que a gente, hoje é prefeito, tem um diálogo aberto, aí a gente, né, cobra o que tem que cobrar, quando tem que agradecer, agradeço, quando tem que parabenizar, ele parabeniza, mas acontece, isso aí acontece, né? Mas tem que ter cuidado, vereador Gerson, tem que ter cuidado, acho que isso aí, né, tu sabe disso, eu conversei muito contigo ontem, né? Não ficou bonito para nós, não ficou bonito para ti, não ficou bonito para os rapazes envolvidos, que são tudo gurizados, a gente boa daí do município, trabalha aqui no município, então não ficou bonito. Mas queria, sim, dar os parabéns ao senhor, professor Daniel, pela passagem bíblica que o senhor leu ali, né? Que é ali de João 8, do 1 até o 8. E é isso aí, é complicado. Mas vamos com fé, vamos seguir trabalhando, levando nosso trabalho aqui para a comunidade, né? E sim, sempre, né, preservando a entidade, preservando o nome da entidade. Obrigado, presidente. Tem como hoje não comentar sobre o fato ocorrido. E eu queria dizer já de antemão aos colegas que antecederam a minha fala, que ninguém, obviamente, está aqui para julgar ninguém, até porque não somos colegas policiais, não somos juízes para estar julgando alguém. Mas o fato é que aconteceu. E me causa estranheza ouvir dos colegas que tanto pregam por moralidade e que, quando acontece isso em outros momentos, batem sim aqui, hoje mudarem as suas falas e tentar romantizar o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Eu gostaria de dirigir a minha fala ao colega Daniel, que tenta fazer uma analogia horrorosa com o que aconteceu às crianças de 6º e 7º ano. Pelo amor de Deus. Eu sou mãe de um aluno do 7º ano. E se o meu filho, porventura, sair no soco lá na escola, eu duvido que a escola não vai me chamar para eu resolver. E é o correto. É assim que se faz.
Não é bonito para ninguém. Agora, fazer Uma parte, analogia... vereador. Não vou lhe dar a parte, como diz o colega vereador, hoje eu não vou dar a parte porque eu não faço parte do bloco de vocês. Então, eu gostaria de deixar claro para a comunidade, o que está sendo feito aqui é o que tem que ser feito, tem que ser debatido. Aconteceu o fato. Ninguém está aqui para julgar, quem vai julgar são os órgãos competentes. Não sou eu. E muita coisa a gente faz, sim, principalmente na vida particular de cada um, acontece. Agora, é inadmissível que a gente venha aqui e romantize um fato que aconteceu num evento público, pago com dinheiro público, onde tinham crianças e adolescentes. Está aqui a Aline, que é do Conselho Tutelar, e que eu achei até que teria uma posição, inclusive, do Conselho Tutelar. Nós estamos falando de criança e de adolescente que estavam ali. Isso é inadmissível. E é para qualquer cidadão comum, não é porque é vereador. O fato de ser vereador só agrava o que aconteceu. Porque, como disse a colega Sandra, e a colega Tati, também o colega vereador Daniel, nós deveríamos ser exemplos. Exemplos aqui. E é ridículo, gente, a gente vê comentários em Facebook, eu não sou de postar, não sou, todo mundo sabe disso, mas é vergonhoso quando a gente vê o que acontece. Em função de uma briga, polariza tudo. Tem um lado que está defendendo, tem o outro que está acusando. Tem gente falando ali que tem que sair no soco mesmo. Tem gente dizendo ali que está certo, que tem gente que merece levar um soco na cara. Como se isso fosse bonito. Pelo amor de Deus, vamos parar de romantizar. Ou a gente vai ter que estar chamando a brigada toda hora. Ouvi ainda dizer que culpa é porque não tinha segurança no evento. Pelo amor de Deus. Nada justifica. Erraram. Foi falado aqui que beberam, inclusive, que não só o vereador, foi falado também que o lado executivo, o diretor de esportes também tinha bebido. Eu não acho correto, eu não vou passar pano aqui para ninguém. Para ninguém eu vou passar pano nessa casa. Mas eu também não vou admitir que colega vem aqui romantizar porque é do bloco partidário. Ah, façam-me o favor. Então a gente vem aqui e cobra, a gente está usando esse espaço que eu estou usando, todos vocês estão usando, pago com dinheiro público. Está sendo televisionado com dinheiro público. E é nossa obrigação, sim, porque assim como eu, todos vocês foram cobrados para chegar aqui hoje e se posicionar. Agora, cada um se posiciona do jeito que quer. As consequências estão ali na frente. Cada um fala o que quiser. Se alguém tem que seguir o mestre, se alguém tem que chegar aqui e falar que é bonito porque é o meu mestre, tudo bem. Mas não vão falar em nome de todos os vereadores. Não vão colocar nome de criança de 6º e 7º ano fazendo analogia como se isso fosse bonito. Como se o vereador fez lá, e as crianças também fazem, eu ouço isso e vejo isso todo dia. Não, meus amores, não é bonito e não é para fazer. Porque essas crianças fazem em função desses exemplos, principalmente disso. Porque quando se torna normal chegar e resolver as coisas no soco, feio, isso ao meu ver, eu estou usando o meu espaço e eu posso dizer isso com toda certeza. Está ficando feio as explicações. Me desculpa. Dizer que o copo escorregou da mão e que o copo passou por dentro do buraco da rede e que casualmente foi em direção ao juiz que está lá em cima, por um acaso, por um descuido, faça-me o favor, é vergonhoso. Assume, como sempre assumiu, e eu acho isso, inclusive, eu sempre lhe digo, e eu acho bonito da sua parte. Chega, fez, faz, assume. Mas não vem distorcer os fatos. Os outros fatos, como eu disse, eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas o vídeo está aí, circulou por todo mundo. E está muito nítido nos vídeos o que aconteceu. Então não venham aqui dizer que tem prova, que tem fulano que vai vir, que vai... Não é aqui que se discute. Não é nessa casa que ninguém vai provar nada, vai condenar ou sei lá eu o quê. Nós estamos trazendo os fatos à tona, mas ninguém vai julgar nada. E ninguém vai ouvir ninguém. Aqui não é delegacia. Essa casa tem que ser respeitada. E eu fiquei decepcionada com tudo que eu recebi nesse final de semana. De cobranças, de dizendo, vocês têm que fazer alguma coisa. A Casa do Povo tem que fazer alguma coisa. É inadmissível que vocês, vereadores, façam isso, como se nós tivéssemos feito isso. Não, não é o correto. Cada um aqui responde pelos seus atos. Mas eu, enquanto presidente, eu sempre tento tratar as coisas
separar o joio do trigo. Não é porque é o vereador Gesso. Só que eu não posso deixar de falar o nome dele, porque foi ele que se envolveu nisso. Se fosse a vereadora Tati, eu teria que falar. Isso é inadmissível, gente. Isso está se tornando recorrente. Eu já falei em outra oportunidade aqui nessa sessão. Eu sempre sou perseguida em função de eu ser mulher. Eu não sou respeitada pelo vereador, e ele sabe disso. Quando eu tento dar os comandos que tem que se dar diante dessa mesa, eu nunca sou ouvida. Por quê? Porque é fácil gritar com mulher, né? É fácil. E para finalizar, aí na minha opinião, o senhor é muito ruim no soco. Eu assisti todos os vídeos e o senhor não foi bem no soco, vereador. Além de nos envergonhar, ainda como pessoa, o senhor não sai bem no soco. Encerro a minha fala assim. E quero voltar à questão da fala da presidente, que mencionou ali, que eu fiz analogia à questão dos alunos do 6º ao 9º ano, né? Em hipótese alguma, eu quis me referir à questão de violência, né? Eu quis falar ali que as indisciplinas têm acontecido com frequência do 6º ao 9º ano. A senhora não foi professora do 6º ao 9º ano, né? A senhora foi dos pequenos, né? E ultimamente tem se intensificado muito. O que eu tenho observado? Que os professores, eles estão cansando, eles estão cansados, eles estão estressados, eles estão entrando em depressão. Tem professor que às vezes sai de uma sala de aula desesperado, chorando, né? Porque não sabe, não consegue o domínio de uma turma. Tá? Então, isso é muito difícil. Isso pode acontecer também no momento de um professor estourar em uma determinada situação, estourar com um aluno que venha a se desrespeitar ou coisa parecida. Essa foi a minha fala, que pode acontecer e tem acontecido em muitas escolas de professor agredir, e tem acontecido em escolas de pais vir na escola para tomar a dor dos filhos, né? Então, essa foi a minha fala referente à questão quando eu coloquei os alunos do 6º ao 9º ano. E uma outra coisa, quando a senhora fala de violência, a senhora fez uma analogia à violência quando fala que o vereador é muito ruim de soco, né? A senhora fez uma analogia à violência. Tá aí tudo tranquilo, né? Passou, tá? Então, essas coisas, né, a gente não pode deixar em branco, tem que voltar e falar. E o gancho do professor Daniel, que falou sobre tem situações que a gente não pode deixar passar, né? Então, só quero reforçar, né, que com certeza acredito que nenhum de nós estamos felizes aqui, né, em ter que manifestar posição ou situação enquanto ao que aconteceu. Bem pelo contrário, não gostaria de estar passando por isso, e tenho certeza que os meus colegas também não. Mas, né, sou obrigada a dizer que forçação de barra, né, é justificar ou tentar justificar as cenas que a gente viu como perseguição política. Aí é demais, né? Tripudiada a inteligência das pessoas, né? Não fui eu que fiz as cenas, não foi o prefeito, não foi o executivo, não foi um partido político específico. Gostaria de não ter acontecido, que não tivesse acontecido, com toda certeza. Gostaria que não tivesse acontecido, mas perseguição política é muita forçação de barra. É difícil de a gente tolerar. Mas eu tenho certeza também, presidente, que ninguém aqui vai ficar brabinho com nada, né? Porque eu acho que essa é a frase que todas as sessões a gente ouve. Que a gente não pode ficar brabinho e que a gente não pode levar para o coração, né? Porque, querendo ou não, estamos aqui, então, cumprindo com o nosso papel, né? Que é o que nos cabe. E, como eu disse, infelizmente, a gente tem que passar por isso. Neste ponto específico, infelizmente, a gente está tendo que enfrentar isso, que eu realmente não gostaria. Todos começam a minha fala dizendo à colega Marília que estou preparado para enfrentar o que tiver que enfrentar e ser responsabilizado pelos meus atos, né?
a gente tem que ter capacidade de enfrentamento nos momentos fáceis e difíceis da nossa vida e encarar de frente os problemas como eu sempre enfrentei. Quanto à perseguição política, vereadora Marília, ninguém mais do que eu sabe o que é enfrentar perseguição política nesse município. E a comunidade irá me julgar, assim como me julgou nos últimos 4 anos, assim como julgará vocês nos próximos 4 anos, e aí lá na frente a gente vai ver quem tem razão. Essa questão de perseguição política, vocês estão vendo agora Bolsonaro, o caso do Bolsonaro, e quem está julgando o Bolsonaro? São os mesmos que o acusavam, né? Então, assim, ó, a primeira atitude que eu tive, entrei em contato com a presidente e me coloquei à disposição para explicar e dar a minha versão dos fatos. Em nenhum momento a presidente atendeu o telefone ou me retornou me dando a possibilidade de explicar. Não que eu queria que mudasse alguma coisa, não, não é isso. Então, estou totalmente à disposição para falar a verdade e ninguém é melhor do que eu. Agora, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. O meu trabalho não muda uma vírgula daqui para frente. Continua da mesma forma e não tem 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. E estou pronto e estou esperando. Tem muita gente que vem aqui falar e usar a tribuna que tira a moral do fundo do bolso de uma formiga. Não tem moral nenhuma para falar. Se puxar a ficha, não tem moral nenhuma. Mas tudo bem, pode falar, pode fazer afirmações da tribuna. Eu repito, a tribuna, para quem fala, tem que provar. Não tem imunidade parlamentar. Tem que provar o que diz, né? Então está muito simples, a minha conduta dentro do ginásio foi inadequada, mas tudo o que eu disse foi verdade e o tempo, e vou prestar esclarecimentos dentro dessa casa. Agora, o que eu devo esclarecimento é para a família dos envolvidos, no caso comigo, nos atos, para a minha família, para os meus filhos, para os times, para a comunidade em geral que acompanha o meu trabalho há 5 anos e sabe do potencial e do quanto eu já fiz por essa comunidade, esses podem me julgar. Agora quem sempre apontou o dedo, quem sempre foi contra mim, tem um prato cheio, porque trabalho político nunca apresentou. Pode ser que investigativo agora consiga. Tem um prato cheio para conduzir. E, gente, eu não nasci vereador. Eu comecei na política com 40 anos. Eu vivo dos meus braços. Eu não nasci vereador. Se for da vontade de Deus e se eu cometi erros que eu devo deixar essa casa, a vida continua. Fiz tudo o que pude pelo povo do Capivari e vou continuar fazendo. Me julguem, façam o que achar necessário, se tiver os votos necessários para me caçar, me caçem, façam o que for possível e o que tiver que fazer. Eu não estou bravo com ninguém, vereadora Marília. E não ficarei bravo com ninguém. Façam o que tiver que fazer. Agora, não quiseram me ouvir em nenhum momento. Em nenhum momento. Os rapazes que se envolveram comigo, nós bebemos sim no local público, em nenhum momento, dentro de 4 ou 5 horas que estivemos ali, tivemos contato nem visual. Foi nos últimos 5 ou 10 minutos, nos últimos pontos finais do tie break, foi quando eles mesmos se arrependem, diz que não foi nem a criação que eles tiveram. Um menino estudou por 9 anos na escola Arthur, entrou em contato comigo, não dormiu aquela noite, de arrependimento, dizendo que nunca fez aquilo, não sabe o que aconteceu com ele. O colega dele da mesma forma. Eu estava reclamando de um erro de arbitragem quando eles me ofendiam verbalmente e depois quando eu me conduzi à frente do rapaz que trabalha aqui no Capivari, eu só disse ele vai ficar me ofendendo até que hora? E foi quando ele fala um palavrão e me joga os 2 pés na minha direção, atinge a minha barriga, tá? As imagens mostram isso. Eu revido a uma agressão. Será que um pai de família como eu tem que ficar a noite toda sendo agredido verbalmente, tem que ser fisicamente, porque eu sou vereador? Eu errei sim, gente. Claro que eu errei em revidar. Eu errei. O sangue subiu, o sangue ferve. Mas é para isso eu vou ser crucificado? Eu errei. Quem nunca errou? Quem nunca errou aqui? Eu estou admitindo e quero pagar pelos meus erros. Agora, eu não quero aqui ser bancar o bom samaritano e não vai mudar a minha forma de trabalho, a minha forma de atuar. Não vai mudar, vou continuar do mesmo jeito. As pessoas me conhecem, isso não vai me intimidar, né? E nunca foi intimidação para mim, todos sabem que após eu tentar salvar o mendigo aqui no Capivari, o que acarretou, tive que vender o único veículo que eu tinha para poder pagar advogados por acusações infundadas que eu nunca fiz. Então, assim, o meu trabalho continua da mesma forma. Não nasci político e não preciso morrer político. Eu desejo a todos de coração uma boa semana, desejo a todos um forte abraço e fiquem todos com Deus e me desculpem de coração pelas minhas atitudes, isso não se repetirá mais com certeza.